E olhe, nós iremos falar agora, e eu peço a sua atenção, de um assunto que é muito sério: saúde mental. Recentemente, o cantor Wesley Safadão decidiu dar uma pausa nos shows para poder cuidar do psicológico. E ele não foi o único, viu? Eu peço que você acompanhe um pouco dessa história. Hoje foi um dia muito difícil, já tem uns 2, 3 dias que eu não consigo dormir direito. E quando eu subi aqui, na verdade me deram um sossega-leão hoje, 5 horas da tarde, 6 horas, e eu dei um cochilo e consegui realizar esse show de hoje. Mas não consegui dar o meu melhor aqui para vocês, mas vocês podem ter certeza que a próxima vez que eu vier a Natal, eu vou buscar fazer o meu melhor, tá? Que Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho. Como eu disse, assim que eu subi nesse palco, que eu vi essa multidão e vocês cantando, isso nos dá forças, e a gente, é Deus e vocês que dão forças pra gente realizar aqui de cima do palco, tá? A vontade é de ficar um pouco mais, mas já tá batendo 3 horas, eu tenho que aprender a me respeitar e cuidar um pouco. Pra quem não tá entendendo o que é que o Safadão tem, na verdade é cabeça, é mental, tá? No vídeo, o cantor Wesley Safadão não dá detalhes a respeito do que teria motivado a pausa sem data de retorno na sua agenda de shows. Mas o problema de ordem psicológica foi revelado pouco tempo depois. Na primeira entrevista após o anúncio, veio o diagnóstico: transtorno de ansiedade. Fato semelhante é o que aconteceu com a cantora Larissa Ferreira, que cantava na banda Mastruz com Leite. Com um quadro de ansiedade e síndrome do pânico, ela decidiu se afastar dos palcos. E o pior, chegou a contar que era julgada pelos seus momentos de fraqueza. 2 casos recentes e emblemáticos, mas o que estaria por trás de tudo isso? Como carreiras aparentemente tão bem-sucedidas podem esconder situações tão graves? É o que nós vamos entender melhor no estúdio. Hoje é sabido. Pois é, Lucas, olha só. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a psicóloga Jamile Teles, que também é doutora em saúde e ambiente. Bom dia, doutora Jamile, um prazer recebê-la aqui nos estúdios da TV Atalaia. Bom dia, Aline, satisfação também estar aqui com vocês. E olha só, o que chama a atenção, doutora, a gente citou o caso, né, 2 casos recentes. Em uma entrevista recente, eu vou aproveitar, vou citar também uma outra informação. Em uma entrevista recente, o grande violonista Yamandu Costa, ele disse o seguinte, que mesmo quando a música dá certo na vida da pessoa, ela pode ser um problema, porque a carreira, a agenda de shows muito corrida, acaba afastando, né, essa pessoa da família, e isso de certa forma pode trazer algum prejuízo aí mental, porque é difícil a gente entender, né, como é que uma pessoa, como o Wesley Safadão, por exemplo, estourado em todo o país, um dos shows mais caros, né, um grande artista, precisa se afastar porque está com problema de ansiedade, de transtorno. Como explicar essa situação? Como uma pessoa bem-sucedida, né, desenvolve o transtorno. Acho que é importante primeiro começar da seguinte maneira. A Organização Mundial de Saúde, ela, nas suas pesquisas, comprovou que o Brasil ele é o líder mundial em transtornos de ansiedade. Então, a nossa população é uma população ansiosa. Quer que seja pelas demandas sociais, né, as pressões, as desigualdades que a gente tem no nosso país. E aí vamos associar agora com o contexto de Wesley Safadão. Ele tem uma vida aparentemente de vitrine, né? Bem-sucedida, com muitas glórias, e aí aparentemente as pessoas acham que ele não tem motivo, não tem razão para poder desenvolver esse transtorno. Só que a ansiedade, ela é uma insegurança do futuro, né? Você não sabe o que é que vai acontecer. E a emoção base da ansiedade é o medo. Então você fica amedrontado com alguns contextos na sua vida. Pode ser no trabalho, pode ser na família, questões financeiras, questões sociais. Então você se sente amedrontado do que pode acontecer, você se sente inseguro. Algumas teorias da psicologia afirmam que a ansiedade, o maior medo que a pessoa tem é o medo de morrer.
Né? Na entrevista que ele fala, o Wesley Safadão, ele diz, né, que em determinado momento ele ficou com aquela sensação, né, eu vou morrer, vou perder o controle da minha vida. Né? Então, ir ao trabalho para ele estava sendo uma causa de sofrimento emocional muito grande. E aí é a história, né? É bem sucedido, né? Uma carreira brilhante, e a gente fica se perguntando, mas como, né? Como? Ele é tão bem sucedido, ele se deu bem na vida, e eu volto para a fala do Yamandu. Então a música, mesmo quando dá certo, ela pode, né? A gente está usando a música por conta desse caso do Wesley, da outra cantora também, mas a gente sabe que pode acontecer em qualquer profissão, porque é um tipo de transtorno que não escolhe a pessoa, né? Exatamente. E aí vai estar associado com a história de vida do sujeito. O Wesley Safadão, ele tem acho que 2 décadas trabalhando de maneira excessiva, apesar de ter a glória, né, da música, né, dos retornos financeiros, mas tem um desgaste mental, físico muito grande. São noites perdidas, viagens o tempo todo, distanciamento familiar, ou seja, imagina você ficar com pouco suporte social, afetivo. Então são algumas motivações que podem gerar a fragilidade emocional do sujeito, né? E aí desencadeia os transtornos mentais. Eu vou chamar o Lucas também para participar da conversa. Eu sei que ele está aqui ansioso quando fala em Wesley Safadão nesse mundo de música. Ele é bastante atento e ele também quer participar. Sim, eu desejando bom dia à doutora Jamile. É um assunto extremamente importante que realmente desperta a nossa curiosidade. E nós fomos um pouco além, porque, olha, pouca gente sabe, mas a Sociedade Brasileira de Cardiologia alerta, inclusive, para os riscos de aumento, o risco de aumento do risco, né, de doenças cardiovasculares para pessoas que possuem quadros de ansiedade. Nós temos inclusive um vídeo, eu peço que você acompanhe. Hoje é sabido que a depressão ela aumenta em mais de 2 vezes o infarto e o AVC. E a ansiedade também, aquela ansiedade natural de um momento de desconforto que você está passando, não, mas aquela ansiedade persistente e que carrega consigo sintomas como palpitação, como dor no peito, como falta de ar, ela tem que ser levada em consideração, porque ela tem efeito sobre o sistema nervoso autônomo, sobre o hipotálamo, levando à disfunção no processo inflamatório do nosso organismo e, com isso, complicação cardiovascular. Obrigado, doutora Thaís, a gente agradece, né? Mas eu te pergunto, Jamile, dentro desse contexto, né? O Wesley Safadão, ele chega, por exemplo, a relatar que ele chegou aí ao hospital sem saber o que estava acontecendo com ele. Então, é um quadro, é uma situação, né? O transtorno de ansiedade, a gente tem também, no caso da outra cantora, a síndrome do pânico, que produz efeitos em todo o corpo, né? Pode ser confundido com outra doença, mas o pior, pode, inclusive, provocar outras doenças e, nesse caso, a gente vê o alerta aumentar o risco de doenças cardiovasculares, né? Isso. A ansiedade, ela é uma emoção, né? É um estado emocional. Só que no caso do transtorno, é um estado emocional exacerbado. E aí o cérebro, ele emite sinais, porque ele não sabe se o perigo que você tem é um perigo real ou imaginário. Então desencadeia no corpo alguns sintomas. Então, coração acelerado, que é ataque cardíaco, respiração ofegante, boca seca, tremores nas mãos, nas pernas, dor de barriga, por exemplo, que são os sintomas físicos. Mas a gente também tem os sintomas emocionais, que é pensar constantemente em um só assunto, pensamentos autodestrutivos, achar que não tem a capacidade, que não vai dar conta de executar algo. Então, são sintomas físicos e emocionais que a pessoa tem durante episódios de ansiedade. É importante destacar que a ansiedade, ela é comum. Ela é necessária, inclusive, para a nossa vida, né? Um estado de prontidão para que você esteja em alerta para fazer algo. Ela se torna patológica quando ela é excessiva, frequente, e a consequência disso impacta a sua vida, que é o caso do Wesley Safadão, ou seja, a ansiedade dele está tão alta que nesse momento ele precisou dar uma pausa no seu trabalho, porque está sendo um motivo de desgaste emocional muito grande para ele. Doutor, é um assunto que rende aí um dia inteiro, se deixar a gente ficar aqui conversando. A gente queria muito abordar ainda mais, né, outros questionamentos acerca desse assunto, mas a gente está com o tempo bem corrido hoje aqui, Lucas. Então vou agradecer a sua participação. O interessante é, qualquer sinal tem que pedir ajuda, tem que buscar logo ajuda. Nós estamos no Setembro Amarelo, né, que está em alusão à questão da saúde mental. Então, é procurar um profissional para que você possa esvaziar aquilo que você sente, né? É importante ter um amigo, um suporte social, mas um profissional especializado, com escuta atenta, para ajudar você a auxiliar e entender aquilo que você sente, é muito importante. Muito importante. Obrigada mais uma vez pela participação. Vamos nessa aqui.